Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções, canal do YouTube onde a gente fala de mercado em geral, mas não só de mercado. A gente fala de opções, a gente fala de ações, a gente fala de análise gráfica, a gente fala algumas pinceladas de outros assuntos, sempre voltados para as pessoas poderem melhorar a sua performance no mercado de capitais, para poderem ter um futuro melhor do que vamos dizer assim, na tentativa e erro sozinhos. Agora, nesse vídeo, nós vamos fazer a análise setorial do mercado de ações brasileiro. O que é isso? A gente vai pegar vários setores do mercado brasileiro e vamos analisar e ver como é que eles estão, tá? E como é que isso pode impactar a vida de todos nós, né, que operamos no mercado, na próxima semana imediata e nas próximas vindouras. Não é uma coisa que a gente faça para segunda ou terça-feira, é para semanas. Então a gente tem uma visão de médio e longo prazo para a gente poder analisar o mercado, certo? O patrocínio desse vídeo, patrocinador desse vídeo são esses livros aqui, ó. Se você gosta do canal, se você acha que o conteúdo do canal é bom, tá? E que você acha que, quero que isso se mantenha e quero ter mais vídeos como esses no futuro, a forma que você tem de ajudar o canal é assim: você se ajuda ao comprar os livros e você nos ajuda comprando os livros. Tá? Todos esses livros juntos, somados, são 7 livros, todos eles juntos, custam menos do que um stop que as pessoas tomam por aí e custam bem menos do que o stop que o pessoal vive tomando aí no day trade e custa bem menos do que um cursinho que você faz aí, que o cara te vai lá e te ensina 3, 4 setupzinho vagabundo e te cobra mais do que esses livros todos. E aqui, meu irmão, cada livro desses aqui tem mais ou menos 400 páginas. 400, 400, 400, 400. Esses dois aqui são os menorzinhos, tá? Tem 200 e poucos ou 300 páginas. São os menorzinhos. Tá? Então é muito conhecimento, você vai levar um bom tempo para pegar tudo isso, mas é importante que você pegue isso, é importante que você aprenda a operar opções, aprenda a operar vendido, tenha controle de risco, saiba fazer hedge, né? Que você ensine aos seus filhos e que você aprenda educação financeira, porque a maior parte de nós não teve acesso a isso. Então tudo isso está disponível aqui, tá bem? Vamos nós. Uh, Esse aqui é uma visão geral. Se você ainda não viu o vídeo que eu faço do semanal, tá? Veja, foi feito hoje ao vivo. Tá? Hoje é dia 22/7, foi feito ao vivo, hoje, sábado. Tanto no Instagram quanto no YouTube, então você pode assistir nos dois. E onde eu falei sobre o Ibovespa, Petro, Vale, juros, dólar, tal. E é importante você ter essa noção. Aqui nós temos outros setores que não aquele. Cadê aqui? Por que sumiu? Sumiu aqui. Aqui nós temos o IBX, que são as 100 ações mais negociadas na bolsa. Não, o índice Bovespa são 90 e poucas ações, varia, né? De época para época. Mas aqui são outras, não só são as mais negociadas, mas também as mais representativas. Os mid e large caps pegam parte do que tem no small caps, parte do que tem no Ibovespa. Aqui são da 11ª a 60ª ações mais líquidas da bolsa, ou seja, tira os extremos, é uma forma de você ver o meio, a muvuca, como está funcionando, e a gente tirando Petro, Vale, bancos, não sei das quantas, e tirando aquelas que estão lá na rabeira, que tem representatividade super baixa, né? 0, não sei o que por cento do Ibovespa, você tem uma visão mais. Você tem a oportunidade de ter uma visão mais clara do que são as ações. Aqui são as BDRs, que representam as ações negociadas no Brasil, não são ações, são as BDRs negociadas no Brasil de ações estrangeiras. Tá? Aqui tem os FIIs, tá? Fundo de Investimento em Imóveis, mas de alta liquidez. Separa, não é o índice o IFIX comum, aqui é o de alta liquidez. Aqui não está escrito aqui em cima, porque não sei porque desapareceu o nome, mas esse aqui são as ações que pagam dividendos. Esse é um índice de dividendos da B3, ações especificamente que pagam bastante dividendos. O Small Caps, que é um índice como o Ibovespa, só que tem mais ações, são mais ou menos 120, e representam uma forma mais espalhada, não é tão concentrado quanto o Ibovespa, e aqui tem o agronegócio. Bom, dito tudo isso, enquanto eu estava falando, eu tenho certeza que vocês ficaram olhando isso aqui e puderam ver o que é óbvio, que todos os índices, todos eles viraram para cima. Todos eles têm essa média que é a média de 20, todos eles vinham caindo, conforme a gente afasta aqui, você vinha caindo todo mundo vinha mal, alguns aqui em congestões, e a coisa virou. Virou, mas chegou também
infelizmente para algumas pessoas, né, que estão negociando, está chegando nos seus limites de resistência recente. Então, quando a gente pega isso aqui e analisa dessa forma, por exemplo, o IBX, você observa que ele está chegando nessa zona de resistência dada por aqueles 2 pontos ali. Assim como o Ibovespa também está numa zona de resistência. Isso aqui é uma congestão de topo. Congestões de topo tendem a romper para cima, tá? Não é obrigatório, mas tendem a romper para cima. Porém, deixam a coisa mais tensa, porque você está testando as resistências e enquanto não ultrapassar essas resistências, fica mesmo difícil de fazer operações, tá? Você observa que esse padrão se repete em vários outros índices, tá? Em vários outros índices. E em alguns a coisa continua bombando, né? Como por exemplo os índices de BDR. Estão realmente bombando, estão indo muito bem. Tá? E alguns outros não tão bem. O agronegócio vinha mal, tá? Vinha mal, foi o último, um dos últimos a reagir, mas reagiu e já começa a ceder mais do que aqui. Percebe que aqui é uma correção lateral, aqui é uma correção típica. É a correção que tende a ir voltando até a média. Então isso aqui demonstra uma certa fraqueza nas ações que estão nesse índice do agronegócio, enquanto que as várias outras se mantêm em congestões lateralizadas, tá? Em correções lateralizadas, para ficar mais preciso. Tá ok? Então observem isso. Tá? Tudo aqui indica subida, porém todo mundo encarando zonas de resistência. Aqui, ó, zona de resistência. Essas ações aqui já não estão tão lá, mas estão bem pertinho dessa resistência aqui mais intermediária, nessa zona. Ó. Tá difícil passar por ali. Né? Você vê aqui que o Small Caps também veio, testou essa zona dada. Deixa eu botar isso aqui de uma forma mais ampla. Dada por esse movimento aqui, ó, esses topos todos aqui, tá? Ele testou essa região, não conseguiu superar, caiu forte na outra semana e essa semana deu uma reagidazinha, mas ainda se mantém dentro dessa limitação. Tá? Então, embora o mercado todo esteja subindo, nós temos que ter um pé atrás, olhando que todo mundo está perto de resistência. Estando perto de resistência é difícil fazer trade, comprado, claro. Porque se você vai comprar na cara da resistência não é uma ideia muito sábia. Exceto algumas outras coisas, como por exemplo BDR, as BDRs e os FIIs de alta liquidez, que estão mesmo. Aqui a coisa é esticada, mas esticada com pressão. Tá? Foi uma movimentação muito brutal e está lá no céu. Né? Vamos agora olhar os setores individualmente. Tá? A gente vai primeiro começando pelos bancos. Por que eu começo pelos bancos? Bom, porque Petro e Vale eu já vi. São as duas ações mais negociadas e com maior peso do Ibovespa. Tá? Porque Petro, você pensa, tem Petro 3 e Petro 4. Quando somadas, elas dão um nível próximo da Vale. A Vale dá mais ou menos uns 13, 14% do Ibovespa. Desculpa aí pela bocejada. Enquanto que as duas Petro somadas dão mais ou menos 12, 11 e pouco. Tal. Isso varia de época para época. Então, mas elas duas juntas dão mais ou menos um quarto do Ibovespa. É muita coisa. Aí você soma isso, os bancos, tá? Itaú, BBAS, Bradesco, juntos, e eles têm 3 e 4, né? Todos eles têm 3 e 4. Aí você encontra aí mais uns 15% do Ibovespa. Então, somando os bancos com Petro e Vale, isso dá 40%, quase 50% do Ibovespa. É muita, é uma concentração muito grande em poucos ativos. Quando a gente tira Petro e Vale, a gente olha aqui o índice financeiro, que é mesmo também a segunda coisa mais importante para a gente olhar no mercado de ações brasileiro. Aí aqui tem o Ibovespa, que a gente sabe perfeitamente bem que está no topo de uma congestão, fez uma movimentação forte essa semana, tá? Graças a ontem, porque não tinha feito nada a semana inteira, só ontem foi uma movimentação forte e que fez com que esse candle ficasse mais forte, porém não superou o topo da congestão. Então isso é um ponto muito importante. Não superou o topo da congestão e está ali ainda na marca da beirada. O índice financeiro, que é esse IFNC aqui, ele vem bombando, começou a corrigir junto lá com o Ibovespa, tá? E ontem também fez uma movimentação forte. Então a coisa é bastante, quase um espelho uma da outra, né? Quase assim, espelho não, quase uma cópia uma da outra. E isso se reflete nas ações do próprio setor. Tá? Várias ações aqui que estavam há um tempo atrás não muito bem. Nós falamos incontáveis vezes sobre isso. Não aproveitou quem não quis.
porque nós mencionamos quando os bancos estavam caindo, estavam na tábua da beirada, todo mundo dizendo que os bancos iam quebrar, falir, não sei o quê. A gente estava falando, pô, olha só, o banco tem ciclo. E o ciclo, ele tem o seu fundo perto de abril e maio. Então essa é a época que os bancos ficam bons de comprar. E eles fazem topo no final do ano, novembro, dezembro. Então, tá aí o ciclo, mostrando mais uma vez verdadeiro. Fizeram fundo aqui nessa época, foi até um pouquinho antes, em março e início de abril. E depois só alegria. Tá? Então, isso foi avisado, isso foi conversado, isso foi explicado. Se você não acredita em mim, tem importância. Olha as análises que a gente fez nessa época aqui, março, fevereiro, março, abril, e você vai me ver falando, olha, isso aqui é a época para comprar banco, isso é a época para comprar banco. Tá? É alguma mágica, eu antecipo o mercado? Não tem nada a ver. Isso é só um estudo normal do mercado. Qualquer pessoa mais experiente que faça essas análises de mercado vai perceber as mesmas coisas, vai falar as mesmas coisas, tá bem? Sem nenhum tipo de voodoo, magia ou, cara, sou especial. Não tem nada a ver com isso. Bom, dentro do índice financeiro, eu separo algumas ações que são mais representativas do setor e a gente analisa essas ações. De todas essas ações, aquela que vem mais bombasticamente bombando é BPAC. BPAC resolveu, ela não vinha especialmente forte, um tempo atrás, não vinha especialmente forte, resolveu disparar e disparou com gosto e com pressão. O troço não para. Tá? E aí, tá fazendo isso aqui, ó. Tá? Quando a gente acha que ela vai dar uma arrefecida, ela faz mais uma bombada para cima. Tá? Ficando atento para esta movimentação agora. Tá? Isso é semanal. Então vinha candles pequenininhos, candles pequenininhos, candles pequenininhos e agora faz um candle maior. Não é um candle daquele que você faz assim, que candle gigante. Não é um candle como esse. Isso aqui é um candle típico de ignição. Ó. Junto da média de 20, um candle grande, volume grande. Termina próximo da sua máxima, não tem quase sombra inferior. Típico candle de ignição. Vai, candles pequenos, faz um candle maior, não tão grande quanto aquele. O volume não foi tão grande, mas foi razoável. Longe da média e é o maior candle em termos de corpo desde que se iniciou a série. Então, isso aqui chama a atenção como potencial exaustão. Fiquem ligados nisso. Tá? Então, o movimento é forte, é poderoso, é muito bom. Não teve correções. Observe que quando o máximo teve correção é um candle que foi negativo. Isso aqui não dá nem para chamar de correção. E agora fez mais essa bombada para cima, longe da média de 20. Muita atenção nesse momento. Tá? B3SA3, que não é um banco, mas está no setor financeiro, está nesse problema aqui. Tá vendo essa linha azul? Essa linha azul é uma resistência do mensal. Tá? Então não é uma brincadeira qualquer, é um troço para valer. Além disso, ela tem agora recentemente todos esses topos, mas isso vem de antes, não é só daqui. Tá? Atingiu essa região, já testou e ontem conseguiu botar um candle acima, um fechamento acima. Mas o fechamento acima já tinha acontecido anteriormente, tinha acontecido aqui. Extremo cuidado em tratar isso aqui como um rompimento. Extremo cuidado. Pode ser que seja essa vez que ela vai romper e vai embora e seja maravilhoso. Beleza. Pode ser. Mas tenha extrema cuidado em tratar isso aqui como um rompimento, porque já houve no momento antigo coisas iguais e o resultado não foi bonito para quem entrou comprado. Tá? Observa esta semana aqui. Então, muito cuidado com essa presunção de que a coisa foi. Finalmente foi. Cuidado. Não é o momento de ser otimista. Tá assim, tá bonito, tá, mas não é ainda o momento de ser totalmente otimista. Tá? O YouTube veio, testou aquela zona de resistência ali e cedeu. Tá? A BBAS vinha corrigindo, você vê que no diário ela já deu venda. Tá? No diário ela vem dando venda há algum tempo. No semanal, ela esteve aqui, ó, esse candle típico de exaustão, vinha fazendo a movimentação, candle de exaustão, gap de exaustão típico, ainda anda sempre mais um pouquinho, a gente fala, exaustão não quer dizer que o preço vai parar, igual se você bater de cara numa parede de concreto, não é assim que funciona no mercado. O mercado funciona como um trem. A exaustão, ela apita a exaustão. Vamos parar, pi! Aí aciona o freio. E nesse meio tempo o trem anda mais, sei lá, 50 metros, 100 metros, 200 metros, 500 metros. Anda pra caramba. Então, exaustão é o primeiro sinal de que a coisa começa a parar. Não é o momento que vai parar. Então, isso é muito importante o pessoal ter em conta. Andou mais um pouquinho, começou a fazer uma correção. Ainda é um processo tipicamente corretivo. Tá? Não há aqui indicação de que o ativo vai parar de subir, não há essa indicação.
Isso é um processo corretivo no semanal. E, claro, como todo processo corretivo, na superação de uma máxima, vai dar oportunidade para muita gente entrar comprando. Tá? Para muita gente entrar comprando o ativo que está numa tendência forte de alta. Mas tenha em mente essa sinalização que eu acabei de falar. BBDC vinha lentamente, vinha depois daquela fase ruim que ela passou, deu uma opção de trades aqui, continua sendo um ativo bonito, corrigindo lateralmente, vinha numa pequena congestão pelo diário aqui e que foi rompida essa semana. É aquele momento do otimismo total e que nós vamos ser totalmente bilionários? Não, porque, volto a dizer, aqui nós temos situação de testes de resistência. Então, cuidado. Tá? Mas, sim, dá um gracejo para a gente pensar que isso aqui tem a oportunidade de chegar naquela linha lá de cima, ó, que é o próximo nível de resistência. Observe que no diário há um gap aqui. No semanal esse gap não aparece, porque pela característica do candle, de construção do candle semanal, ele não aparece. Mas pelo candle diário, quando você bota no diário, aqui tem um gap muito grande. E essa região está dentro do gap. E o gap todo ele é uma resistência. Nessa fase que o ativo está subindo, todo ele é uma resistência. Então, muita atenção ao extremo do gap, que está mais ou menos por aqui. Muita atenção, porque essa região vai ser difícil, vai ser um pouco mais difícil de ultrapassar. Se o ativo continuar mantendo força, tem atenção na região ali, mas tem potencial para atingir aquele nível. A SAMB de todos é o pior ativo, tá? De longe é o pior ativo. Ele não vem tendo o mesmo tipo de desempenho que vários outros. E tá nessa congestão e se mantém dentro dessa congestão, tá vendo? Vem, testa, não consegue ultrapassar e volta, fica aqui nesse negócio, mas isso aqui é uma congestão, não é uma congestão curta, é uma congestão operável, então é possível para quem tenha capacidade de operar em congestões, tem esse conhecimento, operar isso aqui do lado vendido, tá? Interessantemente aqui é do lado vendido. Ah, mas as médias não interessam médias em congestões. Tá? Então aqui a operação, o pessoal está pensando em operar vendido, como já venderam. Agora o cara está vendido. Quem não vendeu vai pensar em uma nova oportunidade de venda chegando ali em cima. Itube, que é dos bancos o mais pesado, vamos dizer assim, pesado em termos de representatividade no índice, também com dificuldade, exatamente como vários outros em região de resistência, não está conseguindo ultrapassar, fazendo uma correção. Por enquanto a correção é muito tênue, foi um candle, depois já voltando aqui, mas ainda não deu oportunidade de compra pelo semanal, vai ser se superar lá, mas eu não faria a compra, dado o fato de que nós estamos, enquanto o índice não efetivamente mostrar o rompimento dessa congestão, eu teria uma certa reticência de meter minha grana nesse negócio aqui. Tá? BPAC, que negócio está indo. Né? Certo? Então esse é o índice financeiro. Vamos ver as seguradoras. As seguradoras não têm um índice setorial próprio, elas também estão no financeiro, tá? Naquele mesmo índice que a gente mostrou, que, como eu disse, está numa zona de resistência. Nós temos aqui várias seguradoras, algumas muito bem, como essa CXSE, tá? Que é da Caixa, e outras não tão bem, como o BBSE3. Eu tenho aqui IRBR3. Por quê? Porque são muito poucas seguradoras no Brasil, então eu boto ela aqui. Por mim, especificamente por mim, pessoa, eu, Campos, esse ativo aqui não estaria na minha lista, não seria visualizado e não seria nem conversado sobre ele. Tá? Então já falei isso várias vezes, tem vídeos isolados, tem vídeos em perguntas no café da manhã, que eu faço todo dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, e as pessoas têm oportunidade de perguntar. Esse é um ativo pária, é um ativo que tem uma doença muito, muito grave, contagiosa, tem ebola, então você fica longe desse ativo. A ideia é ficar longe desse ativo, certo? Mas as pessoas parece que adoram operar ativo que tem algum tipo de doença grave, contagiosa. Então, Americanas, MGLU, esses ativos são os que o pessoal gosta de ouvir, VIA, IRBR, tal. Ativos que são super bons e tal, bombando, tal, e o pessoal não gosta muito não, porque afinal de contas está subindo muito, e eu não gosto de que o ativo suba muito, porque eu não quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro no ativo que é pária, que a qualquer momento você pode se explodir com ele. Dito tudo isso, IRBR rompeu, ela teve um fundo reflexo aqui embaixo, rompeu, acionou o fundo duplo aqui, depois de um tempão, e agora está fazendo sua movimentação, indo tal, na sua direção de subida, com o alvo do fundo duplo acionado é isto aqui, lá em R$ 88.
Tá? Antes disso vai ter essa resistência, tem espaço ainda, olha quanto espaço tem para isso aqui andar. Está um pouco longe da média, eu acho que já tem uma distância bastante razoável da média. Não vejo momentos para o cara ficar comprando isso. Tá? Isso aqui tem cara de exaustão, você vai ver esse candle. Isso aqui tem uma cara de ignição e aqui tem cara de exaustão. Típicos. Tá? Então volume, tamanho, posição, tudo aqui é típico para exaustão. Então isso aqui tem cara típica de exaustão desse movimento. Não quer dizer que o ativo não vá subir nunca mais, não tem nada a ver. Tá? É uma exaustão do movimento, então permite uma correção mais acentuada. Se você é um cara que gosta de investir em ativos pária, está aqui sua oportunidade. Na medida que isso aqui for se aproximando da média, você tem a oportunidade de meter o teu dinheiro no ativo cujo balanço foi seriamente questionado com toda a razão, aparentemente porque, pela confusão toda que deu, acredito que os caras tinham razão. Esse ativo, infelizmente, tem pouco tempo de bolsa. Se você olhar, ele tem muito pouco tempo de mercado. Não é um ativo ideal para você operar em termos de análise gráfica. Porém, também, como há poucos ativos no setor, a gente faz o que pode. Né? Como o pessoal pediu muito, aqui está a análise do ativo e o ativo está subindo e mantém uma força muito interessante. Dos ativos operáveis que prestam, isso aqui não presta do ponto de vista de investimento para longo prazo, não aconselho isso. Esta é uma ação que até hoje não deu motivo algum para que o pessoal fale que não vai prestar, exceto o fato de ter pouco tempo de mercado. Não tem balanços suficientes para você falar a respeito. Porém, dado que é uma coisa da Caixa, né, que já tem aí anos de mercado e tal, vale a pena você avaliar aqui uma força boa, média subindo, ativo indo bem. BBSE3 vinha numa tendência de alta espetacular, sensacional, maravilhosa, que infelizmente cedeu aqui, ó. Topo aqui mais baixo. Esse aqui você não precisa necessariamente considerar o topo. Tem um fundo, tem um topo mais baixo que os anteriores. E aí, nesse candle já era, tá? Aqui acabou a tendência de alta e o cara tinha que ter operado vendido ali, ó, nos 30, aqui, né? Nessa região. Ele podia ter vendido quando perdeu aqui, durante esse candle, durante essa semana. Se ele não operou, se ele opera só pelo semanal, ele fez o fechamento, ele espera perder isso aqui. Isso é um inside bar. Quando fez essa movimentação para baixo aqui, que nem, para falar a verdade, ele ainda está dentro daquele. Não é um inside bar deste, mas está dentro daquele. Então, quando perdeu aqui a mínima, você pode ter operado este candle, arrojado, mas podia ter operado. Quando o cara operou esse aqui e agora está aqui nessa situation, justamente tentando superar aquela zona de resistência, mas a média de 20 já aponta para baixo, é um mau sinal, não é o melhor das operações, quando você tem vários fechamentos abaixo da média de 20, ela apontando para baixo, a tendência de alta já era, né, nesse ativo, acabou. Então, dado que o mercado todo está subindo e ela está caindo, isso indica uma força relativa muito ruim. Tá? Observe que os outros ativos do setor estão reagindo bem, e ela não. Tá? Então, se o setor for afetado para baixo, essa ação aqui deve ser a que deve porrar para baixo com mais força, ao contrário das outras. Tá? A segunda pior é a Wish, que vinha também se mantendo com uma força relativa muito pior do que as outras, observem a média, mas já consegue fazer vários fechamentos acima da média de 20, e se superar esse limite ali, ó, por enquanto não dá trade, mas se superar aquele limite, dá jogo. PSSA3 vem fazendo sua movimentação para cima, mas está numa zona de resistência máxima histórica do ativo, tá lá. Máxima histórica é sempre difícil de operar. Para mim, eu pessoalmente tenho muita dificuldade de operar máximas históricas, tá? Pode ser que para você seja maravilhoso. Para mim, não. Eu costumo operar mal, costumo ter maus resultados operando máximas históricas, então eu evito. Tá? A distância da média de 20 eu acho bastante razoável, tá? E topo histórico está ali. Resistência por si só. Onde que se operaria isso? Bom, se romper, fechar acima disso aqui, dá jogo e aí você pode operar. Enquanto isso, eu ficaria de fora. Siderurgia e minério. Tá? Siderurgia e minério tem um índice próprio, que é o IMAT, que está muito ruim, tá? Dado que o mercado como um todo reverteu para alta. E o IMAT continua apontando para baixo, observa que ele vem apontando para baixo. Tá? Já houve alguns fechamentos acima, mas a média de 20 continua apontando para baixo. Vários ativos do setor operam mal, operam também fortemente pressionados para baixo. Observe que o IMAT inclui essas ações aqui, mas inclui também Petro,
Prio, as empresas de petróleo estão incluídas aqui, tá bem? Então tem outras empresas que estão indo muito bem no setor, mas essas aqui estão muito ruins. E o IMAT apontando para baixo. Tá? Você pega a GGBR, está aqui já num canal de alta, bem traçadinho, por regressão linear, já fazendo vários fechamentos acima. Essa semana deu ativação, tinha dado ativação na saída dessa congestão aqui. Tá? Quem não pegou essa ativação por qualquer motivo, pegou na próxima. Observe que ela vem, né, tem uma zona ali de resistência naquela linha, dado por esse topo aqui no passado, e um outro topo aqui, tá? E ela está enfrentando essa zona de resistência nesse exato momento. Tá? Eu não teria operado, por quê? Porque eu não opero resistência, eu não compro resistência. Pelo contrário, eu vendo resistência. Eu nunca compro resistência. Mas, para o cara que operou o rompimento da congestão, ele ainda está no trade feliz da vida, porque o troço subiu um bocado, dentro de um setor que não está lá essas maravilhas, a empresa está subindo legal, e o cara está feliz da vida. Né? Quem pegou aqui embaixo está mais feliz ainda, né? Mas aí o cara também tem sorte na vida, porque isso aqui é sorte. Tá? Ou então o cara comprou por questões fundamentalistas, né? Acha que a empresa está barata, aí o cara vai e compra, não por motivos gráficos, mas por questões fundamentalistas, e aí o cara está feliz da vida também, o ativo já subiu aí 10, 15%. Os Minas vem andando muito mal aqui, ela vinha fazendo congestões, queda, congestão, queda, congestão, queda, e agora ela está acima da média de 20, mas num novo período que ela não sai do lugar. Tentou, sentiu a resistência, voltou e ela não sai do lugar. Tá? Se você traçar aqui nessa linha rosa, eu vou botar a minha linha ali do cursor em cima dela e você vai observar que ela está com uma dificuldade danada de passar daquilo. Vai e não vai. Tá? Então, ao contrário, você observa esse candle e observa aqui, ó, GGBR tentando sair e ela fazendo um candle ruim para baixo. Tá? Não é uma boa ideia se mexer com os Minas nesse exato momento. Tá ruim, tá travado, melhor não fazer nada. CSNA tá pior ainda que os Minas, porque os Minas ainda conseguem estar acima da média de 20, a CSNA nem isso consegue, a média está inclinada para baixo, tem uma congestão aqui, ó, nessa região, e congestões depois de quedas, elas tendem a romper para baixo. Tá? Então, a tendência principal, a probabilidade maior é isso aqui romper para baixo. O que é muito desagradável se você está comprado. Se você está vendido no ativo, vendeu o ativo, por exemplo, na perda desse candle, o cara vende ali, o cara está passando um certo sufoco, mas está tranquilo, né? Porque ele ainda não está no prejuízo. Então, o stop dele continua longe, nada foi acionado e o cara está esperando. Alguma hora isso aqui tem a probabilidade maior de romper para baixo e o cara fica feliz se isso acontecer. Goal, junto com o GGBR, vem fazendo também o mesmo canal. Observa que eu tracei lá, não tracei aqui, mas o princípio é o mesmo. O canal está lá e o canal está aqui. Tá? Vem, ao contrário do GGBR, que tem ali uma resistência mesmo na cara, Goal não tem. Tá? Goal não tem. Então Goal tem mais espaço, na minha opinião, para trabalhar melhor do que o GGBR, embora os gráficos sejam mesmo muito parecidos. Aqui tem uma resistência mesmo na cara. Aqui não. Então, se eu tivesse que escolher uma das duas para operar, eu pensaria em trabalhar Goal, dado que não tem uma resistência imediatamente na cara dela, e aqui tem e aqui não. Tá? Então, seria a minha opção para trabalhar entre essas duas, que estão as melhores aqui da região, seria essa. Vale, eu já avaliei no outro vídeo, quem quiser dar uma olhada, por favor, não se faça de rogado, veja o troço que eu avaliei. Mas ela está no fundo de uma congestão, tem uma outra congestão de fundo, ó, congestão de fundo. Essas congestões tendem a romper para baixo, mas operar na Vale vendido aqui é complicado, porque ela tem um suporte imediatamente abaixo. É difícil, se o cara vender aqui, ele vai operar na cara do suporte, não é muito bacana, mas a média de 20 vem caindo, o ativo vem ruim para uma série de coisas, exceto para quem está pensando do ponto de vista fundamentalista. O ativo está barato do ponto de vista fundamentalista, como algumas dessas empresas aqui também estavam, né? Especialmente aqui, ó, estavam baratas. Vale está mesmo barata do ponto de vista fundamentalista e está dando oportunidade para quem pensa num trade aí muito de longo prazo, né? Pelo lado fundamentalista e também pelo lado dessa congestão. Não se esqueçam que há uma congestão enorme aqui, ó, de anos, e a Vale está no fundo dessa congestão. Então, quem trabalha do aspecto gráfico e fala, poxa, mas isso aqui é uma congestão, isso é um fundo, aqui é uma região em que eu posso comprar, independente dos fundamentos da empresa, só por aspecto gráfico, para tentar levar até lá em cima. Sim, é um pensamento correto,
que muita gente com certeza vem tendo, inclusive eu. Inclusive eu. Certo? Agora a gente continua no setor, passa para o setor de consumo. O setor de consumo vinha péssimo, vinha horrendo, tá? Vinha horroroso. Se você olhar, esse aqui é o índice próprio do setor de consumo. Esse setor de consumo ele inclui muitas empresas, são muitas empresas mesmo. Eu tentei separar isso em algumas empresas que eu diria que são mais de atacado e as outras que são mais de varejo. Óbvio que a gente não consegue fazer exatamente esse tipo de separação, mas foi o máximo que eu consegui fazer de separação para poder botar a análise um pouquinho mais segmentada. Mas como você vê, o índice de consumo vinha uma bomba, tá? Caindo forte, alucinadamente desde 2021, e agora deu um respiro, conseguiu virar a média de 20 para cima, tá? Conseguiu virar a média de 20 para cima, ele tinha esse alargamento aqui que não desapareceu totalmente, foi perdido, mas o ativo retornou para ele, e aí vem fazendo uma correção lateral de algumas semanas. Algo a fazer aqui? Não, só se você tiver um rompimento ali em cima. Mas é importante entender que o índice geral, que é o Ibovespa, está numa correção lateral. O índice setorial, que é esse, está numa correção lateral. Então, os ativos do setor que não estejam em correção lateral, estejam subindo apesar da correção lateral nos dois índices que eles respondem, vão estar muito mais fortes do que os seus setores. Então, isso é importante. E o outro que esteja, vamos dizer, aqui correção lateral e índice geral correção lateral. E o ativo que esteja corrigindo aqui em direção à média está com a força relativa pior. Então, esse tipo de comparação é que ajuda muito. E para isso que serve esse tipo de análise. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Mafrig vinha uma bomba nuclear acionada e ela conseguiu colocar alguns candles acima da média de 20, mas ainda nenhuma maravilha. Observe que a média deu uma leve viradinha para cima, fez aqui um negocinho, mas não está nada de se fala assim, que espetáculo, né? Vou escrever uma carta para minha mãe e falar, nossa, como uma Mafrig tá boa, mamãe. Não, não é isso que eu tenho que pensar. Observa essa movimentação e observa essa aqui, tá? Como é muito menos intensa. Você observa também JBS, que era outra bomba nuclear, ó, conseguiu fazer tal qual uma Mafrig, uma movimentação para cima, tá? Sendo que deixa eu botar isso aqui no mesmo tipo de gráfico. Fez essa mesma movimentação para cima. Aqui sentiu ali duas dificuldades. Aqui tentou tal. E essa semana foi um inside bar que não nos diz muita coisa. Mas essa movimentação forte aqui, ó, deixa a coisa meio complicada. Porque vinha caindo, jogaram para baixo, jogaram para cima e o troço não vai. Eu evitaria operar isso aqui até ter uma definição melhor do que está acontecendo. Observe que a média de 20 mal virou. Ela horizontalizou, mas não virou. Mafrig pelo menos virou a média para cima. Eu vejo o pessoal extremamente otimista com o JBS, uma opção de gente comentando isso aqui o tempo inteiro, e eu teria muito cuidado com esse ativo. Ok? Aqui na parte dos supermercados, você vê a Pecar, que também vinha caindo forte, ó, tá? Mas conseguiu fazer essa movimentação. Aqui tem a ver com boatos, tá? Eu vi uns boatos aí de que compra, vende, faz não sei o quê, e que pode ter justificado essas movimentações muito intensas. Toda vez que você tiver um boato, tiver muita falação sobre uma ação, ao contrário do que o pessoal novato faz, esses são os ativos dos quais eu quero me afastar. Você vai dizer, mas Campos, por que você quer se afastar? Porque dá tanta movimentação. Quem consegue pegar o lucro se dá bem, mas muita gente pega o prejuízo. Então, ao contrário do que a maioria pensa, volatilidade excessiva não é bom. Volatilidade excessiva é ruim. Volatilidade tem um outro nome, se você quiser trocar um sinônimo, né, de volatilidade, se chama risco. Então, quando a volatilidade aumenta muito, o risco aumentou muito também. Então, risco é ruim. Você fala assim, Campos, mas risco é bom, porque a gente corre risco e a gente tem grandes retornos. Não, você tem potencial de grandes retornos. O risco é imediato. O risco acontece na hora que você entra naquele mercado. Aconteceu o risco agora. E o lucro? O lucro é potencial. Talvez aconteça no futuro, se você tiver um pouco de sorte, competência, né, e as coisas continuarem jogando a teu favor. Mas isso é um potencial. O risco é imediato. Tá? Então, muito cuidado quando um ativo começa a ter muita falação a respeito dele. Evite operar, deixe o dinheiro na mesa, não fique triste por deixar dinheiro na mesa. Todo mundo ganhou e eu não. Não tem problema. Sua função no mercado não é ganhar cada uma das moedinhas de um centavo que estão na mesa. Sua função no mercado é não perder nenhum centavo que você não precise perder imediatamente.
Muito cuidado com a ganância de participar dos movimentos altamente especulativos. Cuidado. Tá? E aí tem aqui o Carrefour, que muito pior, isso aqui teve a ver com notícia, o Carrefour está muito mais em linha com o restante das ações. Observa que desgraça, o ativo caindo forte, corrigiu até a média de 20 e mal consegue se estabelecer acima dela. Tá? A média continua apontando para baixo. Brasil Foods, junto com o setor, com o índice de comércio, o índice de consumo, desculpa, ela conseguiu depois também de vir caindo desesperadamente, fez uma congestão que normalmente rompe para baixo, não foi o caso, rompeu para cima e conseguiu virar a média. Não se afastou muito da média, assim como uma Frig, mas já é um começo, tá? Já é um começo. Já a gente já consegue trabalhar alguma coisa. Mas não está forte, não está bom. O setor não está bom. Volto a dizer, o setor não está bom. Tá? E pelo menos essa parte do setor, claro, né? Então a gente tende a ficar meio afastado. Se eu tivesse que fazer compras nesse setor, eu iria para a Ambev. Por que Ambev, Campos? Porque foi a ação que conseguiu se manter mais estável. Aliás, a Ambev ela tem essa característica de se manter extremamente estável e é por isso um ótimo ativo para se operar longo prazo em opções. Tá? Para quem um dia aprenda a operar sob tempo em opções, a Ambev é um ativo ótimo para fazer isso, porque ela tende a não ir a muitos lugares, nem para baixo nem para cima. Então dá para fazer muito trade. Ela tem esse alargamento, continua dentro desse alargamento, mas ao menos ela vem mantendo, olha a quantidade de candles acima da média de 20, compara com as outras ações, e você vai ver que ela se mantém bastante bem, sem boato. Aqui teve boato, aqui não. Tá? E ela vem se mantendo ali. Mas essas movimentações estão muito bruscas, não está um setor legal. Tá? É um setor que você fala assim, eu escolheria entrar nesse setor para ganhar dinheiro? Não, não seria nessa parte do setor, não. Nós temos a outra parte do setor, que é essa que eu vou mostrar agora, que é o que eu chamo de consumo 2, são outras ações dentro do setor de consumo. O índice é o mesmo, tá? O e-consumo é o mesmo, mas aqui são ações mais voltadas para o varejo, tá? Para o varejo. E aí aqui você vai encontrar já ações muito mais interessantes. Tá? Você vai encontrar, por exemplo, RADL, que vem numa congestão de topo, que deu uma sacaneada, porque ela rompeu para cima, acionou o rompimento, e a galera entrou e ela voltou e ficou dentro da congestão novamente. Tá? Então ela rompeu e voltou. Rompeu e voltou, e aí o cara que entrou no rompimento está tomando sufoco, porque ele tem um stop aqui embaixo, e ele viu o preço chegar pertinho do stop dele e voltar. Pertinho do stop dele e voltar. Então o cara está passando raiva, mas o ativo é, sem dúvida, o melhor do setor. Observa aqui que ela vem há um tempão fazendo isso. Apesar desse momento desagradável para quem entrou nesse último. Quem entrou aqui para trás, tá nem aí, né? O cara tá feliz da vida, continua ali, ele continua no trade, não tem nenhum motivo para ele sair. O máximo que ele faz é ajustar stop. Outras ações do setor que as pessoas adoram operar. Meriglu, uma bosta. Tá ruim, tá horrorosa, tá péssima. Não sei porque o povo insiste em operar em Miglu. Tá? Ah, porque no passado ela foi maravilhosa. Cara, o passado é aquele negócio. Porra, pega sei lá, um ator de novela, o cara tá com 90 anos, o cara parece uma uva passa, velho. Aí você pega a foto do cara na década de 50, o cara era um galã, bonitão, fortão, tal. Vou namorar o cara. Aí você olha, o cara tá parecendo uma uva passa. Isso serve pra mulher também, pra homem, pra qualquer coisa. Mas você fala, pelo amor de Deus, cara. Pô, esquece. Isso aqui, ó, já foi, já deu, já tá. É um artista sensacional, tem um passado, a gente valoriza, vangloria o passado dele, mas a gente não quer namorar com ele agora. É o caso de Emiglu. Emiglu tá um lixo. Eu não sei porque que o povo insiste em meter dinheiro nessa porcaria. Tá? Tá horrível. Horrível. Outras ações melhorzinhas, você vai encontrar aqui Arezo, tá? Fazendo movimentação para cima, mas não virou ainda a média. Isso aqui é uma congestão ó, de um tempão. Ó. Tá? Ela vai fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Teve uma tentativa de escape para cima, teve uma tentativa de escape para baixo, mas continua aqui no meio. Ó. E isso já vai há 2 anos. Tá? Então, atenção, tá aqui. Quando chegar na parte de cima, o que, é que você pensa? Pensa em vender para chegar na parte de baixo e assim vai. Temos NTCO3, que está também no mesmo princípio. Ó. Região de resistência e região de suporte. Então isso aqui ó, forma congestões. Ela vem fazendo uma movimentaçãozinha para cima, já intensa. Teve também alguns boatos recentes, mas nada do fim do mundo. E aqui ela deu oportunidade de compra para o cara que está pensando em operar dentro daquela congestão. Ó, tá no topo. Aí você não vai operar.
Mas para quem não gosta de congestão ou não considera isso aqui como uma congestão, porque você tem a liberdade de não considerar isso uma congestão, ela deu sinal de compra aqui para o cara poder pegar continuidade dessa pernada aqui. Ela fez a correção na direção da média, deu sinal e o cara vai. Certo? Lojas Renner também não está muito bem. A média está horizontalizada, ela tentou ficar acima da média de 20, já voltou a ficar junto da média de 20, está fraca. Também é outra ação que o pessoal comenta toda hora: vou comprar, vou comprar, vou comprar, a não ser que seja por questões fundamentalistas. Eu não faria isso. Tá? Eu não faria isso. Há ações muito melhores no mercado. Lembre-se, a bolsa, o Ibovespa, está subindo há semanas. E vários desses ativos aqui não conseguem se despregar da média de 20. Eu vou meter aqui a imagem do Ibovespa para vocês verem de novo onde está o Ibovespa. Olha a distância que o Ibovespa está. Vai aparecer aqui em cima do lado direito. Do lado esquerdo, desculpa. Olha a distância que o Ibovespa está da média de 20. Tá? Observe essa distância, ela é importante. E subindo. Agora vamos voltar no consumo 2, que é o setor que a gente estava vendo. E vocês vão poder dar uma olhadinha aonde estão, onde, por exemplo, está a loja Renner. A média está horizontalizada e o ativo não está fora da média. Não consegue nem se afastar. A Alpa não consegue se afastar. A Arezo não consegue se afastar da média. Tá? Memiglu está abaixo da média, não vamos nem comentar. Aqui, a NTCO3 está conseguindo dar um afastamento da média agora, mas a média está levemente inclinada para cima. Então o setor não está bom. A parte do setor que está bom é a RADL, que deu essa sacaneada aqui no pessoal. Tá? Guararapes também começou a dar uma melhorada boa, vinha nessa congestão, rompeu, conseguiu ir, corrigiu na direção da média, não deu ainda sinal de compra, Isso aqui não chegou a ser um inside bar, mas está próximo. Tá? Continua corrigindo, a média já está virando para cima e dá até a oportunidade no futuro, mas no momento não. Tá? Então fez isso aqui, se romper essa máxima, aí o cara pode pensar em comprar. Eu, pessoalmente, não compraria. Acho um valor nominal baixo. E para um valor nominal baixo, ela está relativamente longe da média. Tá? Se você pegar 7,23, a média está em 5,43. 5,43 dividido por 7,23, você tem uma diferença de 25% do preço em relação à média. É bastante. É porque, como o preço é muito pequeno, isso não chama tanta atenção. Mas é bastante. Tá bem? É bastante. Então eu ficaria muito ressabiado de meter a minha grana aqui. Se tivesse que botar, eu já teria botado em NTCO3, mas especialmente em RADL, no primeiro sinal que ela der de sair dessa congestão. Aqui eu pensaria em mexer com isso. Tá bom? Setor de saúde, tem poucas empresas, assim, poucas empresas. Tem algumas empresas, mas não tem um setor próprio, não tem um índice próprio. Então, como a maior parte dessas empresas está no Small Caps, eu uso os Small Caps como comparativo. Small Caps vinha dando uma forte movimentação de alta, tal qual o Ibovespa chegou numa zona de resistência, está ali dado pela essa linha azul, rosa, e imediatamente sentiu a pressão vendedora. Pau, esta semana, forte, graças ao último dia da semana, volto a ressaltar que foi graças ao último dia da semana, que foi também vencimento de opções, tenha isso em mente, fez essa movimentação mais alta, mais intensa. Porque a semana mesmo foi uma porcaria, uma titica andando de lado. E aí fez essa movimentação mais alta, tá aqui os small caps, com sinalização de se essa semana. Eu não faria, volto a dizer, eu não faço esse tipo de compra aqui. Porque está na cara da resistência, a resistência está ali. Mas, se você ignorar esse fato, tem muita gente que infelizmente ignora esse tipo de fato, é aquele negócio. As pessoas podem pensar como acharem melhor. Se romper essa máxima, isso é uma correção, romper a máxima, o cara compraria. Tem sinais, tem elementos para fundamentar uma compra que a pessoa quer. Eu acho que está longe da média, acho que a correção foi pequena, acho que temos aqui uma resistência. Eu não faria essa compra imediatamente aqui. Dentro do meu tipo de trade eu não faria. Mas, aquele negócio. Existe como operar direto o Small Caps, tá? Você pode operar através do Small 11, que é um ETF. Assim como tem a BOVA 11, tem o Small 11 e outros. A gente pensa só nesses dois, BOVA 11 e Small 11, mas eles são muitos, tá? Não tem só esses dois, não, tem uma porção. É porque são os mais líquidos, então, e os primeiros, que acho que foram os primeiros que surgiram, então o pessoal lembra sempre deles, mas existem outros. O restante do setor, se bem que Onco, embora ela tenha muito pouco tempo de gráfico, não é um ativo ideal para você operar, porque não tem fundamentos,
Tá? Você não consegue ter. Você tem um balanço cheio, esse aqui, mas tem esse balanço. Não, o ativo entrou no mercado em agosto, portanto, esse balanço aqui não é um balanço anual completo. Ela tem só um balanço completo. O desse ano também não tem, porque o ano não acabou. Então a gente tem muito poucos elementos fundamentalistas para corroborar os resultados da empresa. Mas, graficamente falando, embora também seja pouco, dentro do pouco que há, ela está fazendo uma movimentação bacana para cima. Teve essa paulada para baixo, que eu não sei o que aconteceu, foi um volume muito acima da média da empresa. Veio na média de 20 e reagiu. Depois disso está andando basicamente lateralmente aqui. Tá? Fleury vinha, que também é um ativo que o pessoal gosta pra caramba, né? Vem tentando se manter acima, mas ela vem com dificuldade para ultrapassar essa zona aqui, ó, onde ela encontrou uma dificuldadezinha e não está conseguindo passar. Fortes candles negativos. Quando fez esse movimento, depois agora paulada para baixo, paulada para baixo. Tá difícil, eu não operaria aqui, muito complicado. Redditor, né, para o meu amigo Busy, ou Redditor, como ele prefere, deu sinal de compra essa semana. Eu não sei se teve notícia, não sei o que aconteceu, mas ela teve aqui um candle de ignição, tá, típico, junto da média, tá, depois de vir caindo um tempão, tá, veio aqui um candle típico de ignição, fez a movimentação, isso aqui é um pivô de alta, tá, isso aqui é um pivô de alta, e com um belo candle, um volume acima da média, deu sinal de compra quando isso aqui é uma bandeirinha de baixa, dentro das múltiplas variações que você pode chamar na análise técnica clássica, isso aqui é uma bandeira mastro, bandeira, quando dá o sinal é no rompimento de uma máxima, rompeu a máxima, dava compra durante a semana. Eu não acompanho o ativo, então não sei no diário como é que ele performou, mas deu a compra aqui, tá? Sinal claro de compra. Hapvida vem numa desgraça só, isso é uma desgraça só, tá? Embora esteja subindo, eu não vejo como o povo pode pensar em operar um ativo que vem nessa desgraceira toda e que subiu e parou. O ativo tem aqui um tempão, ele chegou nessa resistência, foi a primeira resistência que ele enfrentou. E quando enfrentou uma resistência, o ativo simplesmente não teve energia nem para passar. Eu acho que o pessoal opera muito pelo que o passado já revelou. O ativo já foi maravilhoso, não está sendo maravilhoso. Muito cuidado em operar ativos com valor nominal tão baixo. É extremamente difícil fazer o controle de risco. Eu já repeti isso centenas de vezes, mas eu gosto de repetir para depois ninguém dizer que eu não avisei. Tá? Eu não botaria minha grana aqui. Qual a mesma coisa, tá? Vem fazendo aqui uma movimentação. Qual ainda é pior, porque nem virar a média virou. Observe que aqui ela está horizontal. Idem para a Hapvida. Tá? E aí tem um ativo como Redditor e o povo não quer operar porque, sei lá por quê. Odontoprev, a rainha dos fundamentalistas, que vinha também numa fase ruim, depois de um tempão assim, andando meio que lateralizado aqui e tal, vinha numa fase ruim, e aí faz isso. Foi lá em cima, testou aquela zona de resistência, ó. Tá dado ali por aqui, ali e tal. Então, resistência, sentiu, caiu na média, correção, voltou a subir e sentiu a resistência de novo. Tá? Então agora não é hora de você operar isso, mesmo com toda essa maravilha que está aparecendo aqui o gráfico. Eu não operaria porque essa zona de resistência é muito significativa para o Odontoprev. Tá? Só você olhar o ativo ali, ó, lá, aqui. Não é um preço qualquer. É um preço que tem algum fundamento forte tem nessa região de preço, em torno de 12 a 13 reais. E o ativo sente toda vez que chega nesse preço aí. Cuidado, eu não faria compras nessa região. Eu pensaria até em operar vendido nessa região. Se der um sinal de venda, eu pensaria em operar vendido. Se perdesse isso aqui, ó, eu pensaria em operar vendido, tá? E não comprado. Mas do ponto de vista fundamentalista, é uma boa empresa, tá? Para quem gosta de estudar análise fundamentalista e tal. Inclusive, ela é exemplo em tudo quanto é curso de análise fundamentalista. Se você pegar os cursos aí, uns 3 anos atrás, 50% dos exemplos estão em Odontoprev. Setor de elétricas, que é um setor de defesa por tradição, nós temos sempre duas boas empresas, pelo menos, para operar. ENBR3 teve uma notícia aqui de fechamento de capital. Depois disso, o ativo ficou praticamente morto. Ele está subindo, mas subindo morto. E aí fez uma nova bombada essa semana
mas eu ficaria muito reticente de operar um ativo que está para fechar capital. Muito complicado de fazer isso, né? Não seria a minha melhor alternativa. Deu movimentação, o cara que comprou isso aqui se deu bem em algum momento, né? Porque só vem subindo, não é aquela subida. Subida boa foi aqui. Mas é uma movimentação generosa. Só que com essa notícia do fechamento de capital, eu não ficaria feliz. O índice de elétricas, que eu já ia me esquecendo de falar, ele vem, ó, tinha uma congestão gigante, aqui, ó, anos. E ele rompeu essa congestão. Tá? Conforme vocês podem ver aqui, aonde a congestão vinha até aqui. Ele rompeu essa congestão com este candle, significativo, volume, cara de rompimento, tudo de rompimento. Tem tudo para voltar a testar o rompimento nessa região. É comum isso acontecer. Rompe, vai e volta. Volta, testa antes de ir. Então, cuidado nessa hora, que você pode ser o cara que vai passar raiva. Não quer dizer que isso aqui não seja um rompimento verdadeiro. Pode romper e ir embora, tal. É até muito comum. Mas a raiva que você passa comprando um troço e vendo ele cair antes de ir é grande. Por experiência própria eu te falo isso. Então, assim que isso aqui der uma rompida para cima, num desses candles, vai dar compra. Típica, compra. Tá longe da média de 20? Tá. Para mim, tá. Um pouco. Não é aquele absurdo, mas tá. Agora, quando chegar aqui nessa zona do rompimento, aí já dá compra independente do sinal que apareça. Tá? Independente do sinal que apareça. Mas isso aqui, atenção, é nos ativos. O que a gente tem que ver nesses ativos? Vamos botar aqui os desenhos de volta. Tá. Quando a gente bota os desenhos de volta, cadê meu desenho? Por que meu desenho sumiu aqui? Ah, tá lá. Aí você olha, esse é o setor financeiro. Essas são as principais ações do setor financeiro. Aí você olha, Engie 11, andando de lado, tentando romper, junto com o seu índice, ela também. Você tem TAI 11, andando de lado. A INBR tem aquela situação que eu falei da notícia, fechamento de capital, essas coisas. A CPFE 3 rompendo congestão, junto com Engie e o setor. E aí você tem CEMIG fazendo isso e você tem a EQTL fazendo isso. Onde que os caras querem botar dinheiro? Em MGLU. Pô, cara, pelo amor de Deus. O cara quer comprar Rap Vida. Porra. Fala sério. Olha isso. Pagam. Não é só o ativo ser bom. Não é só o ativo ter bons fundamentos. É o ativo ter bom pagador de dividendos. Está aqui disponível. Ah, EQTL está barata? Não, não vou dizer que a EQTL esteja barata. Mas CEMIG continua barata. Então você tem essas oportunidades aqui e o cara quer operar a coisa mais difícil, que está indo com dificuldade. Então, olha isso, cara. Olha isso, que espetáculo. CEMIG para investimento de longo prazo, não tem dúvida. Você pode comprar em qualquer lugar, assim como a EQTL. Mesmo que seja aqui caro, você pode comprar em qualquer lugar, tanto faz. Se você vai comprando fracionado, tanto faz você comprar aqui, 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 ali, tanto faz, é tudo a mesma coisa, porque no final, anos de compras vão se mediando e aquilo vai compensando um pelo outro e no final você vai ter um bom preço médio. Ah, vou fazer uma única compra, vou fazer um trade de dias tal. Aí não é a melhor hora para você comprar, topo histórico, né? Rompimento aqui está fora do canal de alta. Eu não faria especificamente essa compra para um trade curto. Mas você tem outras alternativas, como aqui, por exemplo. Tá? Olha que ativo bom. Está corrigindo. Sim, está corrigindo. Foi. E agora está corrigindo. Primeiro rompimento que tem aqui em cima, você compra. Você pensa, ou pelo menos pensa em comprar, né? Isso aqui a gente não faz recomendação de compras, tá? Em hora nenhuma, isso que eu estou falando aqui é para vocês fazerem. Compre isso. Não, eu não faço isso. Nem se eu tivesse CNPI eu faria, porque eu não acho que as pessoas tenham que ser guiadas pela mãozinha e carregadas. Eu não acho que as pessoas tenham que receber calls. Isso não existe. Na minha opinião, não existe. É um erro. Acho que as pessoas têm que raciocinar por si próprias, aprender a fazer, tirar as suas próprias conclusões e assumir os seus próprios riscos e seus próprios erros, se acontecerem. Tá? Então, cada um tem que tomar sua decisão por si só. O que a gente faz aqui no canal é mostrar a minha forma de ver o mercado e tentando mostrar formas alternativas, diferentes da minha, mas formas alternativas para vocês observarem um mercado que não é assim tão complicado quanto as pessoas pensam que é. Ele é complicado, mas não é tanto. As pessoas complicam mais do que ele precisa ser. Observe que nesses gráficos todos aqui só tem uma média. Cara.
Tem volume e uma média, não tem mais nada. Não tem aqui 1 milhão de. Só porque eu falei, tem aqui nesse. Mas não tem 1 milhão de indicadores, 1 milhão de coisas. Nem é necessário. Também? Nem é necessário. Nós temos aqui na tela agora o setor de petróleo, que faz parte do IMAT. Como a gente falou, o IMAT está caindo. O setor de petróleo não está caindo. Tá? Você tem Prio bombando, você tem Petro que vinha no diário meio confusa, mas no semanal não havia confusão nenhuma. Era a superação disso aqui dando compra, porque isso é uma bandeira, isso é um mastro com bandeira, na hora que supera, dá compra. Tá? Então a análise de Petro foi feita no semanal. Então, junto com o Vale, dá uma olhadinha, o vídeo já está disponível. Mas Prio deu essa semana bombástica, só para me sacanear, porque claro, eu estou vendido, né? Por que eu estou vendido? Estou vendido porque aqui tinha a máxima histórica. Então eu não opero compra em máxima histórica, geralmente eu opero venda e não está indo bem. Tá? Se você tiver interesse em entender o que eu estou fazendo, tem um vídeo sobre Prio, tem assim, Prio, defesa com opções. Aí você dá uma olhadinha, eu explico bem sobre esse trade, o que eu estou fazendo para tentar evitar um prejuízo maior. Mas olha que bomba, que espetáculo disso aqui bombando para cima. Petro deu sinal e aí a gente tem outras ações. Aí você vê aqui, ó, Cosan. Cosan vinha num canal de baixa horroroso. Ela rompeu o canal de baixa algumas semanas atrás, tá? Saiu do canal, mas não tinha feito alguma coisa que a gente falasse assim, pô, dá para operar isso aqui? Não. Saiu do canal com gap e aí fez essa coisa, chegou aqui nessa região, que é uma região de topo dessa congestão, parou e aí deu sinal. Aqui sim deu sinal de compra. Quem não tinha operado aqui, porque tinha que ser muito corajoso para fazer essa compra, fez aqui. E está comprado e não há sinais de que o cara deva sair. Tá? A resistência mais próxima está aqui em cima. Tá? Tá ali. E aqui nos 20 e tanto para 21, eu sinceramente pensaria em fazer fortemente ou uma saída, ou puxar stop, ou fazer qualquer coisa para o cara ali. Aí você olha, dentro do setor, Prio fazendo isso, Cosan fazendo isso, Petro fazendo isso. Tá? Eu vou falar de Raíza daqui a pouco, mas aí vem o cara que quer. O que você quer comprar? BRKM5. Porra, bicho. Enfraquece, não enfraquece? Por que enfraquece? Porque o cara quer se meter no troço mais difícil. Por que o cara quer comprar RRRP3? Por que o cara quer fazer um troço desse? Olha o GPA, bicho. Olha isso aqui num always in long. Absurdo. Absurdo. Eu vou falar sobre ela. Mas o cara quer operar isso aqui. Sem contar que teve notícia. Acho que teve mais notícia essa semana. Aí o cara teve isso aqui, ó. A média mal conseguiu virar, o ativo vem caindo semanas, fechando o gap. Não é para você operar isso. Pelo menos não comprado. É aquele negócio. Eu tô falando sempre do lado comprador. Ah, do lado vendedor, sim. Aí aqui, ó, é espetáculo. Na hora que perdeu esse candle aqui, ó, fez isso, aí você ia operar, é difícil operar aqui na cara do gap, mas o cara tinha uma oportunidade, né? Testou ali a resistência, ó, o ativo vem caindo um tempão, testa uma zona de resistência, o cara podia ser o machão que operava aqui. Sim, dava para fazer. Mas comprado, cara, você não vai querer operar isso. Não vai mesmo. Olha o GPA. O GPA vinha numa congestão de um tempão. Anos. Anos fazendo a congestão. Rompeu a congestão. Rompeu, voltou para testar. Lembra que eu falei isso? Rompe, volta para testar. Quando supera isso, essa região aqui de 15 e pouquinho, o cara podia ter entrado. Nem todo mundo entrou, nem todo mundo operou ativo, tal, mas dava a entrada ali. Se o cara não pegou essa entrada, quando fechou esse candle, que é um candle de ignição, o cara fala assim: bom, aqui eu vou comprar. Né? Vou comprar. Fechou e vou comprar. Aí entra isso aqui. Isso aqui é um always in long, cara. Isso aqui é um padrão de canal. Olha esse canal como ele é estreito e inclinado. Aí você olha e fala assim: por que motivo eu vou comprar isso? Qualquer um. Escolhe um, joga uma moeda, joga um dado. Escreve no dado assim: vou comprar porque eu sou feio, eu vou comprar porque a minha vizinha é bonita, eu vou comprar porque a minha mãe mandou. Escreve essas coisas do ladinho do dado, joga o dado. Qualquer um lado que sair, você compra. É assim que funciona no always in long. Você compra por qualquer motivo, ou se não tiver motivo, você compra também. Tá? Então subiu, você compra, caiu, você compra, andou de lado, você compra. Tudo que acontecer aqui, você compra. Você quer participar dessa porcaria, dessa subida. Então essa é a ideia no always in long. É participar disso aqui de qualquer jeito. Deu o sinal ali. Se você não pegou, deu o sinal aqui. Se você não pegou, deu 200 sinais. Qualquer um desses aqui é um sinal. Tá? E o cara quer participar.
É óbvio que você não vai pegar todo o seu capital e meter no ativo aqui. Não, não é essa a ideia. Mas eu quero comprar nem que sejam 100 ações dessa aposta. Em qualquer lugar disso aqui. Porque isso aqui tende a ir muito longe. Depois que deixar de ser um always in long, e vai deixar de ser em algum momento, esse canal vai alargar. Depois que o canal alarga, ele anda mais assim, ó. Mas ele continua subindo. Isso tende a continuar subindo durante um longo tempo. Tá? Raiz, hein? Tá, desculpa aí, eu dei uma engasgada. Não é um ativo que tenha muito tempo de gráfico, portanto não é a melhor coisa para você meter a sua grana. Mas fez uma belíssima movimentação, tá? Foi, voltou. Aqui não é um gancho na média ainda, porque a média não tinha virado, ela estava horizontal na hora, mas deu oportunidade de compra nesse candle. Quando ele foi, superou, deu o calor no cara, né? O cara sentiu a raiva, porque ele comprou e viu o troço cair. Mas deu, se ele não operou aqui, ele podia ter operado em qualquer outro desses lugares. Essa aqui vinha fazendo uma correção. Observa que isso aqui é uma correção. Dá oportunidade de compra já deu essa semana. Ou se fizer o pivô de alta. Aí depende do quanto de agressividade você tenha. Observa que ela testou essa zona de resistência, que é resistência por ali, ó, e suporte por ali, suporte por ali. Então é uma zona mais difícil de operar, mas ela tem oportunidade, tem espaço. Eu não meto meu dinheiro em ativos que valem R$ 4. Tá? Ativos com valor nominal assim baixo são extremamente difíceis de fazer controle de risco. E se você não consegue fazer controle de risco, você não consegue fazer nada. A vida do trader é o controle de risco. Então é muito difícil fazer controle de risco em ativos que 5 centavos são muita coisa. Tá? Então eu não faço. Não faço trade aqui, não recomendo que se faça, mas o sinal gráfico está ali. Do ponto de vista gráfico, tem o sinal. Tá bem? RRP3 faz alguma coisa? Não, cara. Olha isso aqui. Olha isso. Está longe disso. Tá? Por fim, último, construção e imóveis. Eu sei que já está durando 1 hora o vídeo, mas tem dias que eu sou mais rápido, tem dias que eu sou mais lento. É assim. O setor de construção tem um índice próprio, que é o IMOB, que vinha também nessa congestão também de um tempão. Aqui, ó. E rompeu. Tá? Rompeu. Num primeiro momento eu não teria entrado, porque já tinha 3 rompimentos falsos aqui. E aí, mas quando rompeu esse topo, aí sim, daria entrada para você operar. Tá? Então, o índice geral subiu e congestionou. É o Ibovespa. O índice setorial rompeu e foi embora. Está congestionando agora, junto com o índice geral. Então você vai procurar ativos que estejam fazendo alguma coisa nesse sentido. Né? Aí, onde que o cara vai meter o dinheiro dele? O que você vai fazer? Onde que você escolhe? Tá? Tem várias ações aqui, todas elas estão andando muito bem, para falar a verdade. Menos aqui, JSFE3 é a pior de todas. Porque enquanto o setor já vinha fazendo movimentações fortes, como DIR, tá? Como Cirela, tá? Ela vinha aqui se arrastando. Então seria dessas aqui, embora todo mundo esteja subindo, seria uma das últimas que eu pensaria em botar a minha grana. Cirela vem bombando para cima. Bombando. Tá chegando numa zona de resistência, mas ainda tem espaço para ir. DIR está fazendo uma movimentação espetacular para cima. Tá? Exetec vinha caindo forte, começou a sua movimentação para cima, mas tem uma resistência logo ali, em 22, também, assim como o Cirela. Então, já como andou um bocado, já está começando a chegar na cara das resistências, começa a ficar um pouco mais difícil para a entrada. Mas o ativo tem potencial. Tá? O ativo tem potencial. Cirela, Zetec e tal. Even, olha que beleza de movimentação. Ok? Aí tem aqui a MRV, tá? Muito boa também. Já superou aqueles níveis ridículos de valor. Já começa ali nos 13, 14 reais, já dá para fazer. E observe que ela já superou a média de 200. Tá? Já superou a média de 200. Eu não boto as médias aqui porque eu prefiro olhar dessa forma. Tá? Mais simples. E ela já conseguiu botar um candle acima da média de 200. Vem fazendo, ó. Faz, vai, tá indo, ó. Já média bem já viradinha para cima. Tá? Então o setor está muito bom. Tem perspectivas, a taxa de juros deverá cair nos próximos meses. Isso facilita muito a vida desse setor, como também facilita o setor de consumo. Mas o setor de consumo não está reagindo e esse aqui está. Olha isso aqui. Tá? O setor de consumo não reage só à taxa de juros, né? Ele também tem o problema das importações da China, que fica muito difícil. É muito difícil você competir com um país que
pô, tem trabalho muitíssimo mal remunerado, na sua maioria. Gente trabalhando, não sei se vocês sabem, mas na China tem muitas fábricas que trabalham no esquema. Como é que eles chamam? Eu esqueci como é que ele tem uma sigla que eles botam. Mas é assim: o cara trabalha de segunda a sábado, de 9 às 21 horas. Então é assim: 9, 9, 7. São 9 horas, de 9 da manhã às 9 da noite. 9, 9 e meia. Esqueci a sigla. Mas os caras trabalham de 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sábado. Captou? E enquanto que a gente no Brasil tem toda uma regulamentação trabalhista que impede esse tipo de trabalho e tal, que isso, na minha opinião, é basicamente trabalho escravo. E a remuneração, você sabe que não é aquela Brastemp. Então, o setor de consumo sofre muito pela concorrência desse tipo de coisa que chega no Brasil sem imposto, tá? Enquanto que as empresas no Brasil pagam os impostos, que não são poucos e são complexos, não basta ser pouco, tem que ser um subindo sobre os outros, e os caras lá não pagam nada. Tá? Então é muito difícil. Agora, a queda de juros favoreceria, em teoria, o setor de consumo, assim como favorece esse setor que está respondendo diretamente a isso. Mas aqui não vem a concorrente. O cara não vem lá da China com seus trabalhadores para construir prédio, né? No Brasil, o cara tem que todo mundo concorrer junto. E é isso que acontece quando a concorrência é justa. Boa ou ruim, mas justa. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nos nossos livros. É muito importante que vocês estudem isso. Todas essas coisas que eu falo estão distribuídas ao longo desses livros. É muito importante, estão disponíveis no clubedeautores.com.br. Lembrando, todos juntos custam menos do que um stop que você toma por aí. Valeu? Um ótimo fim de semana para vocês. Um abraço, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.